pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos iniciais, os quais estamos chamando de primeiros estudos. E durante essa caminhada nós acabamos elegendo alguns temas que a gente entende que são pertinentes, são atuais e fazem jus à nossa caminhada como cristãos. Por isso, hoje especificamente, nós vamos trabalhar um tema que nos remete a literaturas extensas, filmes e vários estudos que estão disponibilizados pela internet ou em outros canais também. Então, eu queria que você pensasse hoje especificamente sobre a palavra peregrino. Nós, ao longo desses primeiros passos que nós estamos dando, elegemos alguns títulos, algumas palavras, alguns conceitos com os quais a gente decidiu caminhar e, de maneira muito breve, nesses estudos que a gente tem apresentado, a gente quer discorrer sobre esses assuntos, ao mesmo tempo que queremos abrir as nossas mentes para ver como isso pode ser inserido no contexto bíblico e de que maneira a gente pode utilizar essa temática, essa dinâmica, essas palavras todas nesses contextos no dia a dia de nossas vidas. Então, antes de a gente fazer a leitura, eu queria mais uma vez agradecer a sua participação aqui conosco, te pedindo que você esteja atento às lições, observando aquilo que a gente tem conversado e que de alguma maneira esse estudo possa abençoar a tua vida, possa te trazer de certa maneira um conforto e um entendimento sobre as coisas que Deus quer para a sua vida. Do mesmo modo, eu também tenho colocado isso diante de Deus para que eu possa também, ao trazer esse estudo, observar os estatutos, observar aquilo que a palavra de Deus tem colocado de maneira muito transparente, e isso possa funcionar como um alimento próprio, alimento justo para a nossa caminhada como cristãos. Então, antes de tudo, eu queria mais uma vez te dizer isso. Muito obrigado pela tua participação, por estar aqui nesse canal. De modo, vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 119, do verso 1 ao verso 19. Vamos lá? Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade e não andam em seus caminhos, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Não esconda de mim os teus mandamentos. Olha que coisa interessante, como é maravilhosa a palavra do Senhor, especialmente quando nesses breves versos ele destaca a excelência da construção poética de um salmo como esse, que de todos é o maior que nós conhecemos e é o maior salmo que a Bíblia nos apresenta. E a gente fica feliz quando a gente tem consciência plena do que significa todos os símbolos de um salmo como este. Por falar nisso, a gente pode analisar que este mesmo salmo 119, no primeiro verso ele fala o seguinte: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Para início de conversa, felizes são aqueles que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Veja como isso tem relação direta com a palavra
peregrino. O que significa peregrinar? É trilhar, como buscando aqui apoio do dicionário, o que a gente encontra como conceito destinado a essa palavra? É aquele que percorre um caminho de busca por algo espiritual, ou por assim dizer, é aquele que não sossega em um lugar, não sossega em um espaço, é aquele que não sossega com uma única informação, é aquele que peregrina através de outros objetivos, determinado a alcançar outras respostas para o nosso contexto, obviamente. Mas, de maneira muito interessante também, a palavra peregrino, ela tem sinônimos. E dentre tantos sinônimos que eu pude localizar, encontrei como palavra associada batalhador, atleta combatente, defensor. Quer dizer, essas palavras, elas têm uma relação, de certa maneira, umbilical com a palavra peregrino. E quando a gente continua se dedicando à leitura dos 19 versos iniciais do capítulo 119 deste salmo, a gente vê que o salmista, e aqui não está claro quem escreveu esse salmo, alguns pesquisadores dizem que este salmo foi escrito por Esdras, por assim dizer, mas há outros que identificam um outro escritor, mas aqui nossa ideia não é efetivamente identificar quem é o escritor, mas observar a construção que está sendo feita a partir do Salmo 119. E é muito interessante porque a gente observa, por exemplo, no versículo 10, no verso 10 ele fala: de todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. O Salmo 1, o verso 1 e o verso 10, eles têm uma conexão importante. Verifiquem que bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. E o verso 10, de todo o coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. É interessante isso, porque quando ele chega até o verso 19, a preocupação que ele tem como peregrino na terra é que o Senhor não esconda os seus mandamentos. O peregrino, neste caso específico, ele busca a sabedoria do Senhor, ele busca compreender quais são os planos que o Senhor tem para ele e, para além disso, como ele, peregrino que como ele pode não se desviar da sã doutrina, como ele não pode se desviar dos ensinamentos do Senhor e como ele pode se utilizar de todas essas ferramentas que Deus entrega para ele, como um jovem que purifica o seu caminho, observando a palavra do Senhor. Como este jovem pode funcionar como um peregrino que abençoa a vida de tantos outros peregrinos. Porque o peregrino, quando ele se desloca, inevitavelmente ele vai encontrar cidades, pessoas, sociedades, e como ele vai se comportar ao se deparar com situações diferentes daquelas com as quais ele tem a ligação, com as quais ele tem, de certa maneira, uma relação. Peregrinar, nesse aspecto também, significa dizer me preparar para enfrentar o diferente, me preparar para ser confrontado por pessoas, por ideias, ideologias que são diferentes das minhas. E aqui, o que este peregrino está buscando diante do Senhor? Guardar a palavra, se purificar, se manter reto, se manter em coerência com aquilo que o Senhor tem preparado para ele. E para a gente pensar sobre toda essa construção, sobre esse contexto, eu queria deixar 3 perguntas, como a gente já tem feito isso na primeira lição. Eu queria, ao final de cada momento como esse, deixar algo para a gente pensar e a gente se questionar. Então, a primeira pergunta, ela está
situada a partir do verso 16. Eu queria que você pensasse nele especificamente. Ele fala: alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Essa é uma pergunta. Eu não me esquecerei da tua palavra todas as vezes que eu estiver na condição de peregrino, me deslocando para um local que eu desconheço, ou até peregrinando até o meu trabalho, peregrinando até um local onde vou me encontrar com pessoas que eu desconheço. Eu não me esquecerei da tua palavra. Eu vou colocar a tua palavra no primeiro plano. Eu não utilizarei máscaras para ser entrevistado, para participar de um bate-papo, para conversar de maneira tranquila, transparente. As pessoas saberão quem eu sou, porque eu não permitirei que eu me esqueça das tuas palavras. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: para eu pedir para que Deus faça bem para mim, é minimamente razoável que eu faça bem aos outros, que eu seja uma pessoa que abençoe o próximo, que eu seja uma pessoa, um peregrino, um servo, que esteja pronto a ajudar, que esteja pronto a receber, que esteja pronto a interceder. Então, para eu me dobrar diante do Senhor e dizer: Senhor, faze bem ao teu servo, faze bem a mim. E aí a gente vai recordar de tantas outras passagens bíblicas onde há uma construção nesse sentido, né? Para eu parar, levar a minha oferta diante do Senhor, eu preciso estar ok, eu preciso estar zerado, eu preciso estar em equilíbrio, eu preciso estar livre de amarras. Então, depois que eu estiver completamente livre daquilo que porventura poderia me prender, me constranger, eu posso levar a minha oferta diante do Senhor. Então aqui, faze bem ao teu servo. O Senhor pode fazer bem a mim, uma vez que eu não tenho feito bem aos outros. Eu posso pedir isso? A pergunta é: eu posso pedir que o Senhor faça bem a mim? Para a gente poder refletir. E para finalizar, eu quero, no versículo 19, olha só o que fala: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Eu posso pedir a Deus que não esconda de mim os seus mandamentos se eu continuar usando algum tipo de amarra, de máscara que me esconda e que esconda quem eu sou verdadeiramente das pessoas, porque Deus nos conhece como nós somos, independente de bengalas, de máscaras, de qualquer outro apoio que a gente possa utilizar, não é? De uma figura de linguagem, de um artigo, de um adereço. Deus nos conhece para além disso, mas as pessoas não. Todavia, essa é a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos hoje. Eu quero que o Senhor não esconda de mim os seus mandamentos, mas eu tenho escondido algo sobre mim para as pessoas. As pessoas me conhecem de verdade, os meus amigos me conhecem, os meus amigos sabem quem eu sou. Eu tenho me aberto de tal modo que os meus amigos possam dizer: eu conheço você por esse comportamento. Um rebanho precisa se conhecer para que o pastor possa influenciar o rebanho como um todo. Deus, ele está pronto, ele está disponível para abençoar, para guardar, para fazer prosperar na medida certa, no tempo certo, o seu rebanho. Mas eu como rebanho, você como rebanho, nós precisamos compreender que é necessário caminhar com o pastor. A gente precisa se alimentar nos pastos verdejantes que ele nos apresentou e confiar que caminharemos com ele por um caminho firme, seguro, ainda que como peregrinos. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro.